Olá, seguidores dos Segredos para Enriquecer. Hoje vamos falar um pouco da Bolsa de Valores. Vamos lá. Existem muitas dúvidas e as pessoas ficam ansiosas, né? Principalmente os investidores iniciantes, em relação à Bolsa. Eu comecei a investir agora, já estou perdendo dinheiro, estou numa fase de queda, né? Como que eu faço? Existem riscos para essa Bolsa de Valores quebrar ou não quebrar? Então vamos lá, vamos falar de toda a história da Bolsa de Valores. A primeira grande crash da Bolsa de Valores foi em 1929, na famosa quinta-feira de 24 de outubro, e onde os americanos até hoje chamam de a quinta-feira negra. Existia um erro humano, mais uma vez um erro humano, onde os bancos estavam emprestando dinheiro para as pessoas comprarem ação. E isso criou uma bolha muito grande na bolsa. De repente houve aquele pânico, todo mundo querendo vender, a coisa supervalorizada, começou a cair os preços, e isso demorou em média 2 dias, e a bolsa no final de tudo caiu ali 50%. Ela foi para uma redução de 40 trilhões de dólares, ou seja, 15% do PIB mundial derreteu com aquela crise, e isso demorou 12 anos para se recuperar, né? Ou seja, a grande depressão, a grande recessão americana foi causada por esse erro humano de especulação, como sempre, né? O ser humano muito ganancioso. E daí depois começou a ser regulado, os bancos comerciais foram separados dos bancos de investimentos, hoje o mercado é muito melhor regulado. Em 2008 veio outra grande crise, lembre-se que a crash Nova York 50%, mas a bolsa continuou a existir, as empresas continuaram a investir na bolsa, e as pessoas também, pessoas físicas, as empresas continuaram a entrar na bolsa, ela continua existindo. Em 2008 a bolsa caiu 43%. Crise do subprime, crise da hipoteca americana, mesmo erro humano, ganância, os bancos começaram a emprestar, né, para as pessoas comprarem imóvel mesmo sem garantia. E isso gerou uma outra bolha. O Ibovespa no Brasil, por exemplo, nessa crise foi a 37 mil pontos, caindo 43%. Agora vamos 2020, um vírus, Covid, o coronavírus, não é erro humano agora. E a bolsa estava em 118 mil em janeiro, com essa pandemia do vírus. Agora em 23 de março ela caiu para 63 mil pontos, a queda somou 39%, ou seja, 50% no crash Nova York, 43% subprime 2008, 39% coronavírus de queda, né? Bem, agora, hoje, 30 de março, a bolsa recuperou já um pouco, né? Os governos já estão agindo, as empresas já estão agindo, existe pacote, né, do governo para estimular a economia, a bolsa voltou para 74 mil. As previsões para final de ano, que estavam em 125 mil, foram atualizadas agora entre 80 e 94 mil pontos. Então, a bolsa está voltando a ganhar força, né? E isso representa, pra você ter uma ideia, 1 ano mais ou menos de recuperação da bolsa e 2 anos de recessão. A economia vai passar um grande perrengue. Vamos ver como que isso tudo vai se desenrolar até o final do descobrimento da vacina do coronavírus. Bem, continuamos com os mesmos conceitos. Você que é investidor iniciante, precisa fazer sua reserva de emergência, precisa organizar seus gastos, precisa ter um dinheiro guardado para equivalente a pelo menos 6 meses a 12 meses de salário. Isso é o passo inicial de todo investidor. E depois sim, migrar um pouco também dos seus investimentos para renda variável, para as empresas, para a bolsa de valores, não é? Para a renda fixa que gere juros e dividendos. O primeiro ponto é a reserva de emergência. De qualquer forma, uma pessoa que tem reserva, uma pessoa que tem dinheiro aplicado, ela está muito melhor do que quem não tem nada, concordam? Então vamos aplicar, vamos investir, mesmo em época de crise, o investidor iniciante começando pela reserva de emergência em renda fixa. Essa era a mensagem que eu tinha que dar para vocês hoje.